Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma aula desse canal. Eu sou Elon, professor de Química, e hoje a gente vai ter uma aula sobre Química Orgânica, especificamente classificação de carbonos. Então vamos para a aula. Os carbonos são classificados de acordo com o número de outros carbonos vizinhos que ele tem. Se um carbono tem um outro carbono vizinho, ele é chamado de primário. Se ele tem dois vizinhos que são carbonos, ele é chamado de secundário. E se ele tem três carbonos vizinhos, ele é chamado de terciário. E se ele tem quatro carbonos vizinhos, é chamado de quaternário. É simples desse jeito mesmo. Olha aqui, esse carbono inicial, esse carbono aqui primário, ele faz quatro ligações. Dentre essas quatro ligações, uma é com um outro carbono, as outras é com hidrogênios ou outros elementos. Esse carbono secundário está fazendo duas ligações com carbonos e duas ligações com outros elementos. Nesse caso aqui é com hidrogênio. O terciário está fazendo ligação com 3 átomos de carbono e quaternário com 4 átomos de carbono. Então vamos fazer alguns exemplos aqui para fixar. Olha só, essa estrutura tem então carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Uma observação é que os carbonos primários estão destacados aqui em azul, eles ficam sempre na extremidade da molécula. Pode ver que todos os átomos de carbono estão na posição terminal da cadeia carbônica. Todos esses aqui que eu acabo de circular são carbonos terminais. O secundário está aqui rodeado por 2 carbonos, o terciário por 3 e o quaternário aqui por 4. E aqui, para a gente observar como que a representação por linhas facilita a visualização, muito mais simples de se ter uma noção de como a molécula é. Vamos fazer aqui mais exemplos. Numerei os carbonos aqui, para facilitar o nosso entendimento. E por enquanto eu estou colocando aqui as aulas, a representação de linhas e a representação da cadeia com apenas os átomos de carbono, sem os hidrogênios, para não ficar muito cheio. Então vamos lá. Esse primeiro carbono é terminal, ele é primário. Carbono 5, terminal primário. 1 e 5, então, são carbonos primários. Os outros aqui, o 2, 3 e 4, todos eles estão ligados por 2 outros carbonos. O 2 está ligado ao 1 e o 3. O 3 está ligado ao 2 e 4. O 4 está ligado ao 3 e 5. Então, esses outros aí são secundários. Mais um exemplo aqui. Já vamos primeiro nos primários, que são os terminais. 1, 9 e 7 são os terminais. 1, 7 e 9. Secundário, o 2, 4, 5, 6 e 8. Esses são os secundários. Terciário é o carbono 3 aqui. E nessa estrutura não tem carbono quaternário. Mais um exemplo aqui, que pode gerar algum tipo de dúvida quando tem ligação dupla e tripla. Essa classificação do carbono é feita de acordo com o número de vizinhos carbonos, não tem nada a ver com o tipo de ligação. Então, o carbono 1 está aqui no início, primário. O carbono 8 está no final, continua sendo primário. Aqui, carbono 2 entre o carbono 1 e o carbono 3. Atenção aqui, o carbono 3 está onde? Está bem aqui, aonde termina a ligação tripla. E o carbono 4 está aqui, aonde termina a ligação tripla também. Então, o carbono 3 e 4 são o quê? Eles estão fazendo ligação tripla.
A gente olha os vizinhos da mesma maneira. O carbono 3 tem o vizinho de um lado e o vizinho do outro lado. Então ele tem 2 carbonos como vizinho. Então ele é secundário. Então 1 e 8 são primários e o restante aqui nessa molécula são todos secundários. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 são secundários. Próximo exemplo aqui, ó, que tem também uma ligação tripla. Esse carbono aqui, no início, mesmo tendo a ligação tripla, ele continua sendo primário. Esse aqui, o 9, primário, e o 10, primário. Os da extremidade são primários. 2, 3, 4, 6, 7 e 8 são secundários. E sobrou somente o carbono 5 aqui, ó, que está conectado a 3 outros carbonos. Então, o carbono 5 é terciário. Vou fazer aqui uma questão para a gente finalizar a aula. Uma questão do Enem de 2013. As moléculas de nanopultians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usada em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Letra A aqui, mão, cabeça, tórax, abdômen e letra E, nos pés. Então, carbono quaternário é aquele que se liga a outros 4 carbonos. Aqui está sendo representado pela estrutura de linhas. E a região onde existe esse carbono é aqui nas mãos desse nanokid. Olha só, aqui existe um carbono. Então vou destacar aqui, ó, os carbonos que esse átomo está se ligando. Aqui tem 1, 2, 3, 4. E aqui o mesmo jeito, ó. 1, 2, 3, 4. Então a resposta dessa questão é a letra A. Nas mãos do nanokid que existe o carbono quaternário. Então, pessoal, essa foi a aula de classificação de carbonos. Muito obrigado pela sua atenção. E ó, dizem que quem curte o vídeo aprende mais rápido, viu? Até mais!